Primeiro, ao que vocês já vêm acompanhando desde ontem aqui conosco, a Alemanha e os Estados Unidos hoje oficializaram o envio de tanques pesados de combate, Main Battle Tanks, como se diz no linguajar anglo-saxão militar, para a Ucrânia. Até aqui é o equipamento pesado mais importante que a Aliança Ocidental está fornecendo aos ucranianos. Nós vamos conferir os fatos do dia e aí vamos analisar. Confira. Nos bastidores, a informação é que as autoridades alemãs pressionavam o governo americano, dizendo que não se comprometeriam com o envio dos tanques, a não ser que os Estados Unidos também o fizessem. O ministro de Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, chegou a negar, mas Olaf Scholz não deixou dúvidas quando fez o anúncio ao parlamento alemão. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen. Poucas horas depois, o presidente americano Joe Biden anunciou o envio de 31 tanques de batalha Abrams M1 à Ucrânia. Segundo Biden, os tanques são necessários para ajudar os ucranianos a melhorar sua capacidade de combate em terreno aberto. Durante o anúncio, Biden pontuou que o fornecimento destes potentes veículos de combate é para ajudar o exército ucraniano a defender e proteger seu território, e não uma ameaça ofensiva à Rússia. Biden acrescentou que Putin esperava que o apoio da Europa e dos Estados Unidos à Ucrânia desmoronasse com o tempo, mas isso foi um erro. He was wrong. He was wrong. And he was wrong from the beginning and he continues to be wrong. We are united. America is united and so is the world. Gunta, vamos pegar primeiro o aspecto militar. Aliás, ouvi da boca do chefe de governo alemão, Kampfpanzer. Sabemos, porém, que o poder militar não é função apenas de um Kampfpanzer. O poder militar está associado à estrutura de força, doutrina, logística, fora aqueles chamados intangíveis, moral, treinamento, comando. Os ucranianos vão conseguir usar um Kampfpanzer? Olha, por tudo que eles têm feito, eu acredito que sim. Mas só o problema do governo alemão tomar essa decisão é realmente por problemas internos. Não é à toa que a agora ex-ministra da Defesa caiu. Recebeu um cheque de 100 bilhões de euros e não conseguiu entregar um projeto de modernização das Forças Armadas. Alemanha, no caso. Alemão. Algo até meio que inimaginável, né? Todo mundo sempre, né? A Alemanha consegue planejar, mas os problemas internos de conseguir mudar uma mentalidade, uma cultura alemã, você viveu pacifista, você viveu lá, você conhece melhor do que todo mundo aqui. Então, há esse aspecto de conseguir o eleitor aceitar isso e também muitos políticos e empresários que ainda sonhavam com uma possibilidade do conflito terminar rápido e refazer as pontes com a Rússia. Agora, com o envio desses tanques, todas as pontes possíveis no futuro estão desmontadas. Ok, você jogou nossa atenção no que foi esse parto do ponto de vista político alemão. Mas eu vou voltar a essa digamos, pergunta. Em que medida esse equipamento pesado está ao alcance do ponto de vista da capacidade militar dos ucranianos de transformar isto no que os militares chamam de uma plataforma decisiva? É um desafio. Acho que os Abrams são um desafio maior do que os Leopards. Do ponto de vista técnico, sem dúvida. Tem 2.000 Leopards na Europa, então tem ampla assistência técnica, né? Peças de reposição, para usar as linguagens das concessionárias. Pós-venda. Tá? Pós-venda, boa. É um equipamento mais simples, não é simples o Leopard, mas é mais simples do que um Abrams, né? Mas, como diz o Gunther, até aqui os ucranianos demonstraram uma capacidade de aprendizado
absurda, acho que sem precedentes, né, na história moderna e tal. Hoje é o exército mais capacitado do mundo em termos de prontidão de combate. Então, o ponto que você levanta é essencial, porque se a gente considera o emprego de tanques na guerra convencional moderna, que é do que nós estamos falando lá na Ucrânia, ele não funciona sozinho. Os russos deixaram isso claro para todo mundo. Tivemos até aqui uma das contribuições aqui no WW mais vistas na internet foi justamente uma análise de um general brasileiro que comandou uma divisão de tanques lá no sul, o general Sérgio Tchegoin, apontando os erros dos colegas russos deles. Não é assim que se faz. Se fizer assim, vocês vão ser derrotados. Então, o que precisa para o emprego de tanques, segundo os especialistas? Infantaria mecanizada atuando junto, precisa de artilharia com autopropulsão funcionando junto, precisa de cobertura aérea e proteção aérea e de guerra eletrônica. Agora, o ponto que você levantou é que eu gostaria de passar a sua avaliação, Gunther. Por tudo isso que a gente viu os ucranianos serem capazes do ponto de vista de flexibilidade operacional tática, uma operação combinada dessas, com um número nutrido de tanques pesados na ponta da ofensiva, requer algo que eles nunca fizeram. Estariam ao alcance? Acho difícil. O que eles têm a favor, primeiro, a inteligência americana, inteligência ocidental como um todo, não é só americana, mas principalmente americana. Eles têm a vontade de lutar, que eles estão lutando pelo seu território. O intangível da moral. A moral, né? Não é à toa que se fala tanto da baixa moral do soldado russo. Eles têm essa capacidade de adaptar, como eu li esses dias, eles não precisam aprender 100% de como manejar esses tanques. Entre 50% e 80% do que eles precisam nesse momento, acho que eles conseguiriam. Cobertura aérea. Essa guerra mostrou que cobertura aérea é muito pontual. Essa ideia de supremacia aérea, como os americanos tiveram no Iraque e no Afeganistão, essa guerra mostrou que não tem como, né? Porque realmente é pela primeira vez 2 exércitos modernos utilizando pelo menos alguns equipamentos modernos, mísseis, por exemplo, Stinger, os antiaéreos, eles acabaram com essa ideia de uma supremacia aérea e que consiga dar uma cobertura aérea. Os helicópteros estão voando, raspando nas árvores para fugir desses mísseis. E os ucranianos derrubaram 3, 2 dias atrás. Pois é, então está sendo um laboratório até para o próprio Ocidente, até para os militares americanos. Provavelmente vão buscar algumas alternativas para isso, mas a minha percepção é que a preocupação é de uma ofensiva russa na primavera. E por isso essa necessidade tão grande de já começar a mandar os tanques, eles começarem a aprender, porque o Putin está começando a se preparar para uma ofensiva. Ele precisa disso. E o novo general que está comandando também precisa apresentar isso. Vamos olhar para o outro lado, então. A gente deu uma espiada na capacidade que os ucranianos têm ou não têm de emprego dessas armas de enorme potência de fogo, que são esses tanques pesados de combate. Vamos olhar para os russos. O Putin está, na verdade, preparando uma nova onda de mobilização e a dúvida entre os especialistas é se ele tem tempo de treinar o que seria um número aproximadamente de 200 mil soldados que ele colocaria ali diretamente no campo de batalha. Isto é um peso considerável. Agora, do ponto de vista da doutrina operacional e da cadeia de comando russa, Lorival, eles conseguiram se adaptar ao que eles estão enfrentando? Eu acho que eles vão melhorar a partir de agora. Os ucranianos acham isso também. Eles colocaram agora o Gerasimov, que é o comandante ali das Forças Armadas, né? Para comandar esse teatro na Ucrânia, exatamente para pular as cadeias de comando, porque, como eu dizia, acho que ontem, né, num pelotão ucraniano, o cabo tem autonomia para falar, não, nós não vamos para cá, nós vamos para lá. Acabei de receber aqui uma informação de que é para lá, os russos estão para lá, então vamos para lá. Né, o que dirá de um capitão ou de um major de uma companhia.
os generais russos não têm a autonomia que um cabo ucraniano tem. Então, o que o Putin resolveu fazer? Não, eu vou colocar o comandante das Forças Armadas no teatro de operações, se não fisicamente, pelo menos em termos de comando, para ter uma decisão mais rápida. Eu diria que eles estão indo para o tudo ou nada. E tem o grupo Wagner, de mercenários. E aí existe um problema político, né? Gravíssimo. Gravíssimo. Imagina uma guerra sendo conduzida por duas forças armadas, né? Sendo que o dono do grupo Wagner é um grande amigo do Putin e está usando presos criminosos, né? Ele tem tanto poder que ele foi aos presídios russos e tem vídeo dele, ele se gravou dizendo, vocês podem sair, vocês lutam 6 meses, vão receber dinheiro e vocês estão absolvidos. Ou seja, ele está acima da justiça russa, ele está acima de tudo. Ele é realmente um braço do Putin. Né? Então, são 40 mil homens que ele está empregando, que ele está empregando sobretudo no Donbass, sobretudo nessas ofensivas que têm tido um custo muito grande em baixas diretas, porque ele usa táticas absolutamente inaceitáveis do ponto de vista de exércitos ocidentais. Ele está usando ainda, não é a onda humana, mas ele usa ataques frontais desses que saíram da prisão e que, se não morrerem lá na frente, vão morrer atrás. Então, eles se atiram e estão sendo literalmente carne de canhão. Sim. Agora, o Putin está devolvendo ao Ministério da Defesa russo as prerrogativas que até ali, como você assinalou, estavam sendo divididas com tropas de mercenários e particulares. Esse é um exército particular que recebe do Estado russo o fornecimento de armas pesadas. Agora, os russos, eles têm uma noção do tempo trabalhando a favor deles. Te parece correta? Em parte, sim, porque só de mobilização, né, de que eles podem ter, de tirar gente, né, jovens, para virar bucho de canhão praticamente, que foi o que fizeram com essa primeira mobilização parcial, já causou, por outro lado, causou um descontentamento que não se vê na Rússia há muito tempo. E principalmente já começando a virar contra o próprio Putin. Então, enquanto que do lado ucraniano não está tendo mais de onde tirar. Então, do ponto de vista assim, do russo, quanto mais tempo, vai ter mais gente para morrer. Agora, jogar tudo isso e não conseguir avançar nada, primeiro, vai ter um limite de também de onde tirar e até um limite dentro da própria Rússia de popularidade, porque está morrendo muita gente. Gunta Rutschitz, professor da SPM, obrigado pela participação aqui no WW. A você, Lorival, como sempre, muito bem-vindo, obrigado por estar na nossa roda.